Super boa noite a vocês que estão aqui com a gente, que vieram de perto ou de longe para prestigiar o 17º Simpósio de Geografia aqui da FAED e o 5º Colóquio Internacional A Educação pelas Imagens e Suas Geografias, que neste ano esse colóquio está sendo realizado aqui em Floripa. Isso que vocês trabalharam aqui agora, no chão da sala de aula, como que os nossos professores que trabalham com o ensino básico, ensino séries iniciais, podem trabalhar isso? Como é que nós podemos desenvolver isso? Fazer com que o estudante se sinta atraído, se sinta estimulado, sabendo de toda a dificuldade, né? Porque não tem como. Então, como inserir isso no dia a dia da sala de aula? A princípio, eu penso que nós hoje vivemos, digamos assim, uma onipresença da imagem, não só no sentido de que ela está na propaganda, está na televisão, constitui, por exemplo, inclusive um universo de linguagem, que, por exemplo, o WhatsApp, aquele monte de carinhas, signos, quer dizer, tem uma dobra das possibilidades comunicativas e expressivas das imagens muito forte. Certo? Tanto vinculada às tecnologias da fotografia, do cinema, as mais, digamos assim, antigas tecnologias da imagem, quanto a como é que elas se desdobraram em outras formas de conjugação e composição com a digitalidade. Então, eu acho que muito dificilmente a gente consegue hoje pensar em alguma atividade cotidiana que seja, sem que a imagem esteja presente. Basta ver qualquer coisa, sala de aula. Então, se eu sou constituído daquilo que chega do mundo, e o que chega do mundo é fortemente marcado, não propriamente por imagens só, mas por telas, tá certo? Mais do que imagens, eu diria, eu vou sendo forçado a pensar a partir delas, a dar respostas, que podem ser tanto respostas meramente de reação, então eu vou assumindo as falas prontas que as próprias imagens me dão, quer dizer, eu vejo um urso polar em cima de um bloco de gelo e eu já deduzo um monte de coisas, porque são os clichês que as imagens também foram construindo, isso que eu estou chamando de fala pronta, que são os clichês da própria fluxo das imagens no cotidiano. Por outro lado, nós não temos condição de não pensar a partir delas. Lugar, que também toquei aqui na fala, nessa última resposta, é o lugar de criar um percurso, né, que é o que acontece nos capítulos de livro didático, ou de criar um grande universo onde a gente vai situando as coisas do mundo. Foi um pouco a crítica que eu fiz na minha fala inicial em relação aos cenários que são criados para corpos de cores diferentes, tá certo? São cenários que, de alguma forma, situam signos, dobram sobre os corpos signos distintos, né? Fazendo com que depois, quando eu encontro com um corpo de uma determinada cor, eu imagino que ele, inclusive, esteja num cenário equivocado. É como se houvesse dizer que um dos estranhamentos da gente ver famílias de negros dentro de um shopping center é porque, sistematicamente, a gente não os vê nesses cenários em qualquer tipo de imagem. Tá certo? É como se fosse isso, o estranhamento do mundo é um estranhamento provocado pela afetação das imagens que constrói uma memória com a qual a gente, de alguma forma, se relaciona. Como se o material didático, em grande medida, ainda tivesse associado a ideia de que cabe à escola levar a informação fundamental, a informação genérica, a informação geral, tá certo? Então, é como se eu dissesse que eu pego aqui, por exemplo, Florianópolis, a gente sabe que, estatisticamente, a maior parte, para usar um exemplo também dos corpos, a maior parte das pessoas de Florianópolis são de ascendência branca. Tudo bem, eu sei, são 80% da população, só que eu já sei disso. Se eu já sei disso, e se isso já está posto na mídia e no senso comum, para que um material didático vai fazer isso? Ele tem, qual é o sentido? De reafirmar isso e de mostrar a generalização como uma informação necessária e pensar a partir da maioria. Tô bem no Enem, esse futuro já é meu também.
cartão de confirmação, caneta na mão, esferográfica pra não. Então, é um outro mundo, né? E é muito difícil de lidar. Por isso é que eu tinha dito logo no início de quem a escola hoje é exatamente a sala de aula, é o lugar de maior invenção. Porque para lidar com esses meninos, né, que estão chegando nesse mundo, com os professores que são de outro mundo, só se inventar pra caramba. Entendeu o que eu quero dizer? Assim, não dá para pensar que é outra. Eu, inclusive, tenho defendido que o processo de formação de professores tem que ser invertido. Somos nós da universidade que temos que mandar os meninos para as escolas para eles verem o que está sendo inventado. Tá certo? Para que eles, então, encontrem nas pistas que esses professores têm conseguido extrair dessas aulas, dessas atividades educativas, possibilidades de ir inventando outras estratégias educativas para a escola continuar existindo, porque também teria a possibilidade de dizer, olha, melhor que a escola acabe, porque a função dela parou de existir. Muito pelo contrário, como eu disse antes, a escola é um lugar genial, porque coloca diferentes em contato. Tem também todo um aparato, tá certo, de políticas educacionais que paralisa o professor. Tá certo? Paralisa onde? Dentro de uma grade muito marcada, cada vez mais, e isso é também outra mudança brutal da década de 90 para cá, são sistemas de avaliação centralizados. Bom, é isso que faz com que as imagens não atuem na escola de outra maneira? Não é. Mas certamente é isso que faz com que uma das potências da imagem, que é uma das que eu salientei, né, de dar a impressão de que eu posso ver rápido e seguir em frente, é muito utilizado. Por quê? Porque se eu tenho que saber um monte de coisa para poder responder perguntas que eu não sei quais são, eu preciso ver um pouco de tudo. Então, a imagem é ótima. Por quê? Porque eu olho rápido e passo, olho rápido, eu vou aprendendo muito mais rapidamente. Ou seja, a lógica da eficiência para entrar em contato com um conjunto de informações, a imagem é muito potente por isso. E ela já tem sido utilizada, não é à toa que os livros são cada vez mais ilustrados. Eu prefiro uma estratégia que eu gosto muito, é pegar essas mesmas imagens e perfurá-las, fazê-las vazar. Tem mil maneiras, podem ser fisicamente, ou seja, atuar em cima dessas imagens. A gente tem, inclusive, trabalhos feitos em torno disso, que é pegar os cartões postais e começar a incluir neles coisas que não foram incluídas. Então, você começa a desenhar em cima, você começa a perfurar também, vazar, tirar pedaços, ou seja, fazer com que aquelas imagens não se sustentem como elas querem ser vistas. Por que eu estou dizendo isso? Porque você, e aí eu estou também trabalhando bem conceitualmente, a ideia de que é o seguinte, essas imagens vão acabando criando a ideia de um clichê, ou seja, de uma fala pronta sobre os lugares, ou sobre um período histórico, tá certo? Ou sobre um determinado fenômeno. E o importante é trazer todos esses clichês, tá certo, para junto de nós, ao invés de dizer não são, não, traz e começa a tensionar, ou seja, a fazer com que eles não se sustentem, a fazer com que eles comecem a vazar deles mesmos. Como? Ou aproximando outras imagens, isso também é uma outra estratégia, você pega, então, tira um conjunto, pega esses cartões postais e coloca outras imagens no mesmo lugar e começa a criar aquilo que o Didi Uberman chama a atenção, a partir da proposta do Warburg, de criar pranchas, atos, né, de imagens em que os vazios entre elas é que são os lugares da imaginação, portanto, do exercício de pensamento.